Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós iremos dar continuidade ao estudo da refração. Iremos falar sobre prismas ópticos. Vamos lá? Os prismas são poliedros com bases paralelas. Na figura, nós temos um prisma de base triangular. Na física, utilizamos esse prisma para realizar a dispersão dos raios de luz. Num famoso experimento realizado por Isaac Newton, nós temos por meio da utilização de um prisma, um raio de luz branca que, ao entrar no prisma, sofre a dispersão dos raios de luz nas cores do arco-íris. Então, no experimento do prisma, vocês têm que lembrar que nós temos aí na entrada o fenômeno da refração, acompanhado do fenômeno da dispersão dos raios de luz. Cada cor possui um índice de refração, cada cor vai se comportar, vai ter uma velocidade diferente dentro do prisma. O que faz com que essas cores que estavam juntas não permaneçam juntas dentro do prisma, uma vez que a velocidade de cada uma delas vai ser diferente. Nós vimos que a alteração da velocidade pode vir acompanhada da mudança de direção, então é isso que ocorre aqui dentro do prisma, e nós temos aí a decomposição da luz branca nas cores do arco-íris. Historicamente, Isaac Newton foi quem explicou o fenômeno da composição da luz branca nas cores do arco-íris, em seu livro Optics, lançado em 1704. Newton teve contribuições na mecânica, na óptica, no cálculo e até mesmo para a criação da capa do Pink Floyd. Tipos de prisma. Um mesmo prisma ele pode ser posicionado de diversas maneiras e resultar desvios diferentes. Na primeira figura, temos um prisma no qual o raio incidente e o raio refletido, o raio externo, formam um ângulo de 90 graus. Isso ocorre devido a uma única reflexão interna, e esse prisma então é chamado de prisma de reflexão ou prisma de Amit. Já a segunda figura mostra um prisma no qual o raio incidente e o raio externo eles possuem um desvio, um ângulo de 180 graus. Isso ocorre devido a duas reflexões internas. Então, esse prisma é chamado de reflexão dupla ou prisma dipolo e se assemelha também ao comportamento das gotículas de água no arco-íris. Duas aplicações relacionadas a esses prismas. Uma é a luneta, na qual a direção da propagação dos raios de luz, a direção dentro da luneta, não é a mesma direção do observador. O observador não precisa estar na mesma direção dos raios de luz para conseguir enxergar a imagem. Ele consegue se posicionar de uma maneira mais confortável, formando um ângulo de 90 graus aqui, com os raios incidentes, devido à existência de um prisma de reflexão simples. Já aqueles binóculos maiores, eles possuem em seu interior dois prismas de reflexão dupla. Tá? Você pode pesquisar ali que eles também são chamados de binóculos dipolo. Uma importante aplicação do estudo dos prismas é a espectroscopia. A espectroscopia é uma área da ciência que analisa a relação entre a energia, entre a luz absorvida e a luz refletida por um elemento químico. Cada elemento químico responde de uma maneira diferente a essa absorção e reflexão de luz. Por exemplo, na figura 1 nós temos hidrogênio, que ao absorver energia, reemite essa energia nos comprimentos de onda do azul escuro, de um azul claro e o do vermelho. Essa é a sua assinatura espectral. Já o hélio possui outro comportamento. Ele emite cores diferentes. A assinatura do hélio é uma assinatura espectral diferente do hidrogênio. O neônio tem a sua assinatura e o mercúrio também. Cada elemento tem a sua assinatura espectral. Isso nos
possibilita, nos permite analisar a composição de gases. Na astronomia, conseguimos utilizar a espectroscopia para analisar a composição daquela estrela, de uma nebulosa, quais são os gases que compõem aquela nebulosa, por meio da assinatura espectral realizada pela observação. A figura 2 mostra esquemas antigos de espectroscopia, com um prisma no centro. Agora, geralmente isso daqui é fechado. E por fim, nós temos aqui um aparelho um tanto quanto mais moderno. Vale ressaltar também que existe um outro tipo de espectroscopia realizado com redes de difração, que atualmente é o mais utilizado na astronomia. Porém, outras áreas, como a geologia, continuam utilizando os prismas em suas observações. Passadas as curiosidades e aplicações, vamos então agora fazer uma análise matemática, que é o que acaba sendo mais cobrado nos vestibulares. A primeira coisa que eu quero que vocês se atentem é a questão do desvio. Aqui nós temos nessa figura um esquema, uma secção de um prisma, né, aquele prisma de base triangular cortado, e nós temos aqui um raio de luz incidente que sofre refração, e devido à diferença de índice de refração, cada cor vai ter uma velocidade diferente dentro do prisma, o que faz com que essas cores que estavam juntas na luz branca acabem se separando. Elas não têm a mesma velocidade, então elas acabam se separando. Notem que o vermelho acaba tendo um desvio menor, o desvio do vermelho é um desvio menor, se comparado com as outras cores. Isso é legal de vocês lembrarem, tá, pessoal? A cor vermelha é aquela cor que sofre o menor desvio. E a cor violeta é aquela que vai sofrer o maior desvio. Guardem isso, nós utilizaremos isso não somente aqui na óptica, mas também na ondulatória. Atenção agora para as equações. O exercício mais básico de prisma, você vai resolver ele usando apenas a lei de Snell. Então, você tem na face 1 uma primeira refração e na face 2, aqui na saída, uma segunda refração. Exercício mais específico sobre prisma, ele vai te pedir para você relacionar esse ângulo A, que é o ângulo de abertura desse prisma. Ok? Então vamos lá para as equações. Atenção. A primeira coisa que a gente vai olhar então é para esse triângulozinho que está pintado de amarelo. Se nós analisarmos aqui no ponto 1 a normal forma um ângulo de 90 graus na face 1. Internamente, nós também temos um ângulo de 90 graus. Aqui, então, pessoal, se um pedaço desse ângulo de 90 graus vale R1, o restante é 90 menos R1, correto? Se tudo isso daqui, desde a face até o pontilhadinho, que é a reta normal, vale 90, esse pedacinho de cima do que compõe o triângulo amarelo vale 90 menos R1. O mesmo acontece do outro lado, né? Se desde a face até a normal tem que ser 90, esse ângulo azulzinho vale 90 menos R2. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, monta a expressão a 90 mais 90 menos R1 mais 90 menos R2 é igual a 180. Resolva essa expressão, tá? Ó, 90 com 90 é 180 e continua os valores de R negativo. 180 dos dois lados da equação acaba sumindo, né? E eu tenho a primeira relação que o A é igual a R1 mais R2, ok? Esse ângulo A aqui, ele é o valor de R1 mais R2. É uma equaçãozinha específica para prisma e que acaba te ajudando se você lembrar. Como assim? Se você calcula a lei de Snell na face 1, você descobre o valor de R1, ok? Se você tem lá no exercício
no esquema o valor do A, da abertura do prisma, você não precisa fazer Snell novamente. Você só usa essa relação e determina, então, o valor de R2. Provavelmente, no exercício desse, ele vai te pedir ainda o valor do I2. Então, geralmente são exercícios mais extensos. Então, você, com essa equaçãozinha, você conseguiria resolver de uma maneira mais fácil. Outra maneira de comprovar essa equação é olhando para o triângulo de baixo. Tá? Olhando para o triângulo de baixo, nós temos que o R1 mais o R2, então o triângulo azulzinho aqui, R1 mais R2 mais esse ângulo X, que eu vou chamar de X, ele vale 180. Correto? O suplemento desse ângulo, que está aqui fora, esse pedacinho aqui, ó, ele vai ser igual à soma de R1 mais R2. Concordam? Se R1 mais R2 mais X dá 180, o ângulo externo aqui mais X também dá 180 porque está numa reta. Porém, a gente acabou de ver aqui que o R1 mais o R2 é igual a A. Então, aquela abertura lá acaba sendo o quê? Igual ao ângulo formado entre as duas retas normais. Ok? Outro assunto bastante cobrado em exercício de prisma é o desvio angular. O desvio angular é o ângulo entre o raio incidente, entre a direção do raio incidente, ó, entre a direção desse raio incidente e a direção do raio que está saindo. Né? Então, é o ângulo entre o raio que entrou no prisma com o raio que está saindo. Então, aqui nós chamamos este desvio de delta. E para analisar, nós iremos novamente utilizar os conceitos de geometria. Para isso, pessoal, vamos utilizar o conceito de OPV. Então, aqui nós temos um ângulo oposto pelo vértice, que se desse lado eu tenho I1 formado pela normal e o raio incidente, aqui dentro nós também temos I1, porque continua sendo a direção do raio incidente, né? Continua a direção do raio incidente com a reta normal. Então, aqui nós temos um caso de OPV. O mesmo acontece do outro lado. Então, se eu pegar aqui então a direção do raio que está saindo com a normal, nós temos dois ângulos opostos pelo vértice. Bom, então voltando aqui para a face 1, né? Se esse I1 é todo esse ângulo, o pedacinho que está faltando aqui, ele vale I1, que seria o ângulo inteiro, menos o valor do R1. O mesmo acontece do outro lado. O ângulo inteiro vale 2 e o pedacinho azul, né, o ângulo azul, vale 2 menos R2. Já utilizamos essa relação no exercício anterior. A soma dos ângulos internos é igual ao suplemento desse terceiro ângulo. Certo? Então, se olharmos para esse triângulozinho aqui pintado de cinza, nós temos que I1 menos R1 mais I2 menos R2 dá o meu delta. Ok, pessoal? Geometria. Separando aqui, então, o valor de I1 mais I2, igual o delta, então, vai ser I1 mais I2 menos R1 menos R2. O menos eu vou colocar em evidência aqui, né? O menos 1. E aqui dentro ficou, então, R1 mais R2. Quem é R1 mais R2? O R1 mais R2 é o valor de A, é o valor da abertura desse prisma. Substituindo nessa equação, então, nós temos lá que o delta, o desvio, é dado pelo valor de I1 mais I2 menos o ângulo de abertura. Essa é a nossa equação 2 do prisma, ok? Então, aqui nós temos as duas equações, ó.
A primeira que é a abertura do prisma sendo igual a R1 mais R2 e a equação 2, que é a equação do desvio angular, que é dado por I1 mais I2 menos A. E para finalizar, vamos falar sobre um caso específico, que é o caso do desvio angular mínimo. Então, o desvio angular mínimo, pessoal, ele ocorre quando o raio refratado, o raio que está dentro do prisma, ele se propaga de maneira paralela à base. Então, se for paralelo à base, nós teremos as seguintes consequências, pessoal. Se o ângulo for paralelo à base, o ângulo I1 e I2 eles serão iguais. O mesmo vai ocorrer com R1 e R2. É só pensar na aplicação da lei de Snell, né? Se os valores de N são iguais e os valores de I também são iguais, os valores aqui de dentro de R também serão iguais. Aplicando essas duas considerações, que o I1 é igual ao I2 e o R1 é igual ao R2, nas equações que nós aprendemos, nós temos então que o ângulo de abertura, como R1 é igual ao R2, a abertura fica igual a 2R. E aplicando na equação 2, delta igual a I1 mais I2, nós temos aqui, pessoal, ó, e se o I1 é igual ao I2, a equaçãozinha fica 2I menos o valor de A. Ok, pessoal? Terminamos então a parte de prismas. Continue com o roteiro, com os exercícios propostos. Bons estudos, um grande abraço.